Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria, esperança e muita fé que começamos mais um encontro Motive Ação. Uma proposta de autoconhecimento, espiritualidade e desenvolvimento humano. Eu quero começar o nosso encontro de hoje com um versículo de Jesus que deve impactar a vida de cada um de nós. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. Nós não podemos perder tempo conhecendo todas as coisas e desconhecendo a palavra de Deus. Esta palavra tem o poder de nos salvar, de nos santificar e de nos guiar de maneira segura pelas estradas da vida. Infelizmente, o mal tem agido sorrateiramente na vida de tantas pessoas de uma maneira simples, mas de uma maneira diabólica, roubando o tempo. As pessoas não têm tempo e quando se falta tempo, a primeira coisa que se corta é a vida com Deus. Então não é raro você ver pessoas assistindo um filme atrás do outro, lendo um livro atrás do outro, mexendo no WhatsApp, da hora que acorda, da hora que vai deitar, e estas pessoas afirmam: eu não tenho tempo de ler a palavra, eu não tenho tempo para ter uma vida de oração. Saiba, isto também é uma cilada do mal, roubando-nos de Deus para que sejamos fracos, carentes e manipuláveis ao mal através da tentação, através do pecado. A mensagem de hoje fala da palavra de Deus, que é como chuva. A chuva cai do céu e ela não volta sem transformar a terra. Assim é a palavra de Deus na minha e na sua vida. Quer saber como? Permaneça conosco no encontro de hoje. Acredite, é possível. Permita-se ir além, pois quem pode sonhar também pode realizar. Se você pode sonhar, você pode realizar. O texto de hoje está em Isaías, capítulo 55, versículo do 10 ao 11. Se a sua Bíblia está perto de você, marque este versículo. Se não, anote no papelzinho ou na tela do seu celular. Assim que você puder, grife isso na sua Bíblia. É uma mensagem de Deus para você e que pode mudar toda a sua história. A palavra nos diz: tal como a chuva e a neve caem do céu e para lá não voltam sem ter regado a terra, sem a ter fecundado e feito germinar as plantas, sem dar o grão a semear e o pão a comer, assim acontece a palavra que sai da minha boca. Não volta sem ter produzido seu efeito, sem ter executado minha vontade e cumprido sua missão. Eita nós, hein? Que palavra maravilhosa! Deus está nos dizendo o que é a palavra dele. Porque hoje em dia, gente, vamos falar uma coisa rasgada aqui. Você confiar na palavra dos outros está difícil, hein? Está difícil. A pessoa fala, você diz que ela falou, ela nega. A pessoa falou que vai,
você fica esperando, ela não vai. A pessoa fala por você nas costas, você vai tirar satisfação, ela fala que não falou, você empresta, ela fala que não emprestou. Então hoje em dia, o ser humano não anda confiando muito na palavra dos outros, não. Por isso, promissória, documento, contrato, tudo assinado, carimbado, registrado, fotografado, arquivado, guardado, e mesmo assim, chega na hora, eu não lembro disso não, eu não lembro de ter assinado isso não. Muitas pessoas não têm mais palavra. E infelizmente, tantas outras duvidam das palavras dos homens e jogam esta dúvida para a palavra de Deus. Ô, gente, por favor, vamos separar as coisas. Vamos separar alhos de bugalhos. Uma coisa é a palavra dos outros. Pessoa que não tem caráter, pessoa que não tem firmeza no que diz, pessoas mentirosas, duas caras, falsas. Tem gente assim no mundo. Mas, por favor, a palavra de Deus é uma palavra excelsa, uma palavra verdadeira, uma palavra que se cumpre. A palavra de Deus é verdade e vida. Veja como Deus enxerga a sua palavra, como Deus compara a sua palavra. É a mesma coisa que você perguntar para Deus assim: ó meu Pai, a sua palavra parece com o quê? Deus responde: olha meu filho, minha palavra parece com a chuva, parece com a neve. Muitas pessoas que estão me assistindo agora moram em lugar que tem neve, mas a maioria talvez nunca viu neve na vida. Então nós entendemos melhor a questão da água, mas a simbologia da neve, ela é fantástica. Eu entendi o quão é importante a neve em lugares onde os rios se formam com o degelo. Quando eu fui à Terra Santa acompanhar um grupo, nós passamos por alguns países que nevam. E era período saindo ali do inverno, começando assim bem discretamente a primavera. E em vários lugares que passamos, lugares maravilhosos, nós vimos leitos de pedra assim, ó, sem água nenhuma. E ao redor as pessoas alegres, trabalhando, plantando. Aí eu perguntei para o guia: que estranho, a terra está tão seca, nós estamos ainda no fim do inverno, que alegria é esse povo? E o guia me respondeu: padre, está vendo lá em cima? Aquilo tudo lá são montanhas de gelo. Nós estamos começando a primavera. Daqui a 2 semanas começa o degelo. E este leito seco, essas pedras secas, daqui a pouco terá rio, terá água e a vida voltará. A vida ressurgirá. Aí é essa explicação que ele me deu. Nós não temos aqui rios de degelo, porque na nossa região não neva, mas me alegrou porque eu entendi como Deus está comparando a sua palavra. Tal como a chuva e a neve caem do céu, assim é a minha palavra. Quando eu falo de chuva, quando eu falo de neve, eu estou falando de vida. E Deus compara a sua palavra à água. Água. E olha o que a água faz. Rega a terra, fecunda a terra, faz germinar as plantas, dar o grão e o pão para comer. Aí Deus está nos falando: gente, assim como a chuva faz tudo isso, a minha palavra faz mais.
A minha palavra faz mais no seu coração, na sua vida, na sua família. Assim acontece a palavra que sai da minha boca. Entenda o texto. Assim como a chuva cai do céu e leva vida à terra e fecunda a terra, dá grãos, o pão, assim acontece a palavra que sai da minha boca. Não volta sem ter produzido seu efeito, sem ter executado minha vontade e cumprido sua missão. Você entende a importância de conhecer a palavra de Deus? A importância de ler a palavra de Deus? Leia a Bíblia todos os dias. Leia o Evangelho do dia. Leia um salmo, reze um salmo, medite a palavra. Mesmo que você não entenda, mesmo que você leia e não entenda o texto, coloque o texto no seu coração, coloque o texto no seu coração e peça para Deus que essa palavra se cumpra na minha vida, Senhor. Que esta palavra se cumpra na minha vida. Este é um texto que eu rezo todas as vezes. Aí eu contando um segredinho do Padre Christian. É um texto que eu rezo todas as vezes que eu estou preparando uma homilia, uma pregação, um retiro. Eu abro a palavra em Isaías 55, do 10 ao 11, e eu leio. Deus está me falando. Padre Christian, como a chuva e a neve caem do céu, e para lá não voltam sem ter regado a terra, sem a ter fecundado e feito germinar as plantas, sem dar o grão a semear e o pão a comer, assim acontece a palavra que sai da minha boca. Não volta para lá sem ter produzido seu efeito, sem ter executado minha vontade e cumprir sua missão. Então eu rezo a Deus pedindo, Senhor, que esta tua palavra direcionada a mim, que ela possa na minha vida produzir o seu efeito, executar a sua vontade e cumprir sua missão. Que maravilha isso! E como eu sinto a palavra de Deus penetrar no meu coração, penetrar na minha vida. Eu não sou melhor do que ninguém, também não sou pior. Nós somos irmãos. E aquilo que Deus tem para um, Ele tem para todos. A palavra de Deus é para todos que reservam tempo para conhecê-la. Leia mais a palavra. Quando você lê essa palavra, só pelo fato de você estar lendo, algo já começa na tua vida. O segundo passo é entender a palavra. O terceiro, praticá-la. Leitura, entendimento, prática. Tanto na leitura, como no entendimento, como na prática, nós precisamos clamar o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem me dá gosto pela palavra. O Espírito Santo é quem me concede entendimento pela palavra. O Espírito Santo é quem me fortalece e me guia para praticá-la. Nós precisamos receber esta palavra. Assim como a terra ressequida clama ao céu pela chuva, assim o nosso coração clama pela palavra de Deus. Não sei você, mas eu quero na minha vida isso. E Deus sabe como quero. Eu quero que aquilo que a água faz com a terra, que a palavra de Deus faça em mim. Aquilo que a chuva faz com o mundo, que a palavra de Deus faça dentro de mim.
tal como a chuva cai do céu e para lá não volta sem ter regado a terra, sem a ter fecundado, feito germinar as plantas, sem dar o grão a semear e o pão a comer. Assim acontece a palavra que sai da minha boca, não volta sem ter produzido seu efeito, sem ter executado minha vontade e cumprido sua missão. É o que eu peço para Deus, para mim, e se você deseja, peça para você isso agora. Senhor, eu quero receber o efeito da Tua palavra, as consequências da Tua palavra, as bênçãos da Tua palavra. Executa na minha vida, Senhor, a Tua vontade. Que a Tua palavra se faça vida dentro da minha vida e cumpra-se em mim a Tua missão. Que eu seja um missionário da Tua palavra, que eu possa anunciá-la com a minha boca, com a minha vida, com o meu testemunho, com o meu jeito de ser. Você não precisa enfrentar a vida sozinho. Você não precisa passar por este momento difícil sozinho. Você não precisa se sentir uma pessoa perdida sem direcionamento. Gente, a Bíblia é a palavra de Deus. Você pode conhecer qualquer livro. Pensa aí no melhor livro que você já leu. É um livro. É do escritor, de um autor. E este livro, o autor é o próprio Deus. É palavra de Deus para nós. E quando você lê a palavra de Deus, Deus começa a fazer algo. Deus começa a fazer algo. Deus começa a fazer algo. Mas você precisa ler a palavra. E rezar. Isaías 55, versículo 10 ao 11. Reze com a sua palavra. A minha mãe ganhou um vasinho de flor que tem que aguar todo dia. É uma flor muito bonita, mas ela é muito sensível. Então, quando você esquece de aguá-la, ela fica toda, ó. A minha mãe agoa, ela fica toda bonita de novo. Um dia, na minha oração, eu lembrei desta palavra e deste vasinho de flor da minha mãe. Quando eu me sinto desanimado, caído, fraco, eu me alimento da palavra. O que a água é para a planta, o que a água é para o solo, o que a água é para a vida, a palavra de Deus é para mim. A palavra de Deus é para mim. Quando Deus foi criar os peixes, Ele falou com o mar. Quando Deus foi criar a árvore, Ele falou com o solo. Mas quando Deus foi criar o homem, Ele falou consigo mesmo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Se você tirar o peixe da água, ele morre. Se você arrancar a árvore do solo, ela morre. Se você tirar o homem de Deus, ele morre. Nós precisamos de Deus e da sua palavra. E não se esqueça, o mar sem peixe, ele continua mar. O solo sem árvore, continua solo. Deus sem nós, continua Deus. Mas nós, sem Ele, caminhamos para o nada. Que esta palavra possa guiar a nossa vida, possa nos abençoar e possa fazer germinar, crescer e frutificar em nós tudo aquilo que Deus já plantou dentro de nós. Esta palavra precisa ser orada, conhecida, ruminada e vivida. Isaías 55, versículo 10 ao 11. Eu tenho certeza que esta palavra falou algo ao seu coração.
Deixe o seu comentário. Qual a importância que a palavra de Deus tem na sua vida? Quero mandar um abraço carinhoso a Maria Amélia. Ela nos enviou há um tempo um testemunho tão bonito, dizendo que ela começou a ler a palavra de Deus, a se interessar pela Bíblia, assistindo os nossos programas. E que a vida dela mudou da água para o vinho. Abraçando a ela, eu abraço a todos que têm zelo por esta palavra, que além diariamente, porque a sua vida está reagindo a Deus como a terra seca reage com a água. Envie este vídeo para alguém. Se você conhece alguém que precisa escutar esta palavra, esta pregação pode mudar uma vida, transformar uma história. Deixe o seu joinha, isso ajuda muito o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e toque no sininho para que você seja notificado dos nossos novos vídeos. Este é o nosso encontro. Motive Ação, levando até você uma proposta maravilhosa de autoconhecimento, espiritualidade e desenvolvimento humano. E o que eu desejo, até o nosso próximo encontro, é que o Senhor nos guarde na palma de suas mãos. Deus abençoe, luz e vida para você.